A paz do Senhor para você, professor ou professora discipulando. Estamos aqui para mais uma gravação, mais uma aula do nosso EBD em Síntese Podcast. Esta é uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus. Esta igreja que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, uma satisfação especial estar aqui com os meus amados irmãos e queridos professores do Discipulando e grandes colaboradores aqui deste projeto do podcast. E aqui eu já quero facultar a palavra ao presbítero Raul Soares, Pai do Senhor, irmão Eli. Considerações iniciais. Pai do Senhor, irmão Eli. Pai do Senhor, Pai irmão do Douglas Senhor. Nilson. Mais uma vez estamos aqui para comentarmos esta lição tão rica que vai falar sobre o relacionamento do crente com a família. Glória a Deus. Professor Douglas Nilson Moraes, a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Eli, presbítero Raul, e a todos que têm nos acompanhado a cada encontro. Hoje, a temática que vamos estar aqui nesse podcast tratando é uma temática por demais relevante e em dias que a família é grandemente afrontada, o novo convertido, ele precisa conhecer a fundamentação bíblica para a preservação desse projeto divino. É verdade. Obrigado, meus caros companheiros de podcast. Você que pela primeira vez está acessando este vídeo, esta gravação, quero encorajá-lo a se inscrever neste canal, ativar o sininho, curtir esta aula, bem como os demais vídeos deste canal da nossa IEAD. Meus caros professores do Discipulando, você que já certamente deve estar por dentro, inteirado, nós temos começado mais um ciclo, estamos especificamente no terceiro ciclo do Discipulando, e cuja temática é vivenciando ou vivendo as verdades cristãs, as verdades bíblicas. E como temos falado em aulas anteriores, de acordo com o ensinamento do apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, tudo que diz respeito à vida e à piedade nos foi dado por seu divino poder, né, em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, na primeira carta ao Timóteo, quando ele comenta a inspiração divina das Escrituras, ele também acrescenta que é pelas Escrituras que podemos nos tornar sábios para a salvação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que tudo o que diz respeito à prática da vida ou da fé cristã e todas as coisas essenciais nas quais devemos crer, tudo isso é facilmente localizável e identificável nas Escrituras. E que, com certeza, nós temos, através da ação do Espírito Santo, plenas condições de colocarmos em prática, com temor e tremor. Então, meus queridos, hoje estamos aqui diante de mais uma lição importante, relevante, como já mencionou o professor Douglas Nilson, lição número 8, relacionando-se com a família. E este assunto é urgente, premente para esta época em que estamos vivendo, quando os valores da família estão sendo questionados e desconstruídos pela sociedade. O texto que servirá de base para a discussão de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Depois adentraremos ao capítulo 6 e a discussão também da aula de hoje se estenderá até o versículo 4 do capítulo 6. Meus queridos, introdutoriamente, considerando aqui a carta de Paulo aos Efésios, como eu mencionei na aula anterior, da nossa última gravação, o apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios, ele tece comentários profundos e lança grandes fundamentos sobre a doutrina da salvação, a doutrina da igreja. É uma carta muito cristológica
E o que nós verificamos a partir do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, desta referida carta, são temas basicamente éticos, né, e práticos. Tem uma finalidade bastante prática esses capítulos, se destinam, né, à vivência de verdades práticas e elementares da vida cristã, que já foram tratados nos capítulos anteriores. E o que precisaríamos aqui levar em conta seria o princípio da autoridade de Cristo aplicado ao relacionamento familiar. É o que nós vemos justamente nessa transição do capítulo 5 para o capítulo 6 da carta em questão, da carta de Paulo aos Efésios. Então, professores, meus caros, pastor Raul, o que poderíamos, introdutoriamente, o que o professor, né, poderia ser orientado a falar a pretexto de introdução nessa aula? Dizer, irmão Eli, que nós vamos tratar, como já foi dito pelos irmãos, de um tema muito caro, um tema muito importante para todos nós, para novo convertido, para crente mais experiente, e um tema que Deus deu uma atenção bem especial. Desde o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente vê Deus dando uma atenção especial às famílias, porque a família é uma instituição divina. Foi Deus quem fez a família. Deus criou a família. Ele pensou, ele projetou e executou a família. Ele criou a família. Então, é um tema muito importante, porque muitas vezes a família ela é atacada, bombardeada, seja por forças espirituais, malignas, seja por questões sociais, culturais, e é muito relevante que todos nós saibamos qual é a orientação de Deus para nós, como família, como nos comportar em família. E eu tenho observado, meus irmãos, que nós estamos tratando, nesse trimestre, vivendo as verdades bíblicas. São lições para se praticar, lições práticas. E há um encadeamento lógico entre as lições, porque nós vimos na primeira lição a Bíblia como regra de fé e prática, ou seja, o homem encontrando Deus através da Bíblia. Depois, este homem aceita o Senhor e ele recebe o perdão para viver uma vida sem acusações, uma vida sem condenação. E logo em seguida, este homem se depara, ele constata que ele é uma nova criatura e é uma nova criatura, mas este homem continua vivendo na terra. Ele continua se movimentando e ele não está isento de tentações. Ele não está isento de ser atacado com as tentações. Mas nós vimos aqui qual a orientação bíblica, qual é o ensinamento de Deus para lidarmos com as tentações. E aí a gente tem a ajuda do Espírito Santo, que foi objeto da sexta aula, uma vida cheia do Espírito, porque é um imperativo que a gente tem que ser cheio do Espírito. E logo em seguida, na lição 7, que é a lição passada, a gente viu uma vida frutífera no Espírito, produzindo o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito ele vai se demonstrar através dos nossos relacionamentos com o semelhante, com o próximo. E, entre tudo, né, sobretudo, com a família, com os membros da família, que é onde tudo começa, porque a família é a célula principal, a célula primária da sociedade. Então, veja que as lições ela têm um encadeamento lógico e isso acontece simultaneamente. Porque à medida que a pessoa recebe o perdão de Deus, ela passa a ser uma nova criatura, ela passa a conviver com tentações, ela passa a ser cheia do Espírito Santo e ela passa a se relacionar de acordo com a vontade de Deus com todas as pessoas, com o seu próximo, inclusive com os membros de sua família. E é isso que nós estamos tratando aqui nessa lição. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, além desse, digamos, como o professor Raul acabou de fazer, essa recapitulação das lições anteriores, situando, é importante o professor situar o aluno nesse roteiro, né, nesse contexto mais amplo da revista, além de mencionar o fato da família estar em perigo, o que poderíamos, a título de introdução, acrescentar? O que poderíamos sugerir para o professor? Bem, nós precisamos
imaginar o tipo de aluno que nós vamos receber. E esse aluno, por mais heterogêneo que sejam as diversas classes que vão ser alcançadas através do ensino dominical para essa lição específica, muitos dos nossos novos convertidos têm um conceito totalmente deturpado do que é família. Muitos vivenciam verdadeiros, com licença da palavra, infernos no seu lar antes da sua conversão, e ele agora precisa ser um agente de Deus na sua casa. Então, é uma responsabilidade que nós precisamos transmitir para esse novo convertido, mas precisamos também oferecer elementos para ele, para que ele não tome atitudes radicais e atitudes não bíblicas por achar que aquele contexto familiar não faz mais parte da vida dele, ele agora aceitou a Cristo e há várias recomendações bíblicas e que precisam ser pontuadas individualmente. Então, nesse ponto introdutório, é importante o professor, entendendo as distintas realidades dos seus alunos, poder apresentar a importância dessa temática e a importância do aluno no seio da sua casa, da sua família, independente dos muitos conflitos que possam existir. Ou seja, o senhor sugere, professor Luguinhos, que é importante o professor levar em conta a possibilidade de o aluno ser oriundo de alguma família disfuncional. Isso. Sim. E que isso também não deixa de ser uma oportunidade para ele testemunhar. Para ele testemunhar. Porque, veja, imagina que o nosso aluno ele pode morar com seus pais e os seus pais não são crentes, ou alguém da sua família é crente, ele não é crente, então ele agora assume uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade não pode ser um peso. O novo convertido não vai ser o pastor da sua casa num ato imediativo, mas ele precisa saber que elementos e que conflitos eu tenho para mediar ou até mesmo tratar. Porque imagina, um novo convertido, e talvez, não sei se ali o irmão Raul já vivenciou a experiência, mas eu, oriundo de uma família de 7 filhos, é quase que impossível que ao longo de toda uma jornada, principalmente porque parte da minha vida eu não era crente ainda, mas de infância, juventude, é quase que inevitável que eu não tivesse conflito com meus irmãos, e esses conflitos muitas vezes gerassem desentendimentos maiores a ponto de ficar tempos sem comunicação. Então, veja, um novo convertido ele pode ter alguém no seu lar que ele não se comunica. Houve um conflito e ele precisa ser tratado, ele precisa liberar o perdão, ele precisa ir até essa pessoa, mas muitas vezes ele não sabe como fazer. Então, veja que o professor, além de apresentar uma lição sobre família, há um desafio a mais para ele. Conhecer as famílias, conhecer a realidade das famílias de cada um do aluno, porque assim ele poderá ter mais propriedades para falar sobre essa temática e também evitar conclusões generalistas que podem incluir alguns e excluir outros. É uma grande responsabilidade, né, meus queridos? Avançando aqui para o primeiro tópico, o que é a família? Esta pergunta, este questionamento, e eu quero aqui dizer para você, que é docente, discipulando, a família ela tem origem em Deus. A família ela não é criada, não é uma instituição do Estado, do governo. Pelo contrário, ela precede o Estado. Então, além de possuir uma origem divina, a família, ela também tem funções éticas e funções bióticas ou biológicas. Qual seria a função ética da família? A família, o perfil da família, ele é orientado para o cuidado, né? Os pais cuidam dos filhos, os pais cuidam dos filhos.
Esta seria a função ética da família. Qual é a função biótica da família? Aqui eu estou me referindo aos laços sanguíneos, à questão genética, ao tronco genético ao qual ou de onde deriva a família. Tá certo? Então, nós temos esse elemento biótico, esse elemento ético, e é isso que caracteriza a família. E um outro aspecto interessante é que a família é a mais orgânica de todas as instituições. Digamos, a gente poderia fazer até um contraste entre a família e o Estado. O Estado é a instituição mais artificial da sociedade, enquanto que a família é a mais orgânica das instituições. E há também, meus queridos, o que nós poderíamos chamar de mandato cultural. Quando Deus criou o homem do pó da terra, ele disse: não é bom que o homem esteja só. E aqui eu quero me referir a um aspecto ou elemento da imagem de Deus do homem, que é o fato do homem ser orientado para o relacionamento. O homem é um ser social. O homem não é um eremita. Até mesmo os eremitas se agrupam no mosteiro. Até um eremita, né, alguém com um perfil mais, digamos, uma pessoa que cultiva esse tipo de isolamento, ela se isola com outras pessoas que pensam dessa mesma forma. Então, é da natureza do ser humano conviver em sociedade. O homem é um ser gregário, é um ser político, é um ser que se organiza em sociedade. Isso diz respeito também a esse papel da família, que é a célula máter da sociedade. Meus queridos, professor Raul, o que poderíamos dizer em resposta a essa indagação, que é a família, do ponto de vista cristão, do ponto de vista conservador? Bom, irmão Eli, você já deu aí o conceito de família e eu trago o mesmo conceito com outras palavras. E eu até anotei aqui que família é um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco. Então, um conjunto de pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Ló morava com Abraão. Tudo indica que Abraão cuidou dele desde criança, que o pai dele morreu, Arã, e ali constituíam família. No Novo Testamento, Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos que constituíam uma família. Então, esse primeiro conceito, né, conjunto de pessoas ligadas por uma relação de parentesco. E o outro conceito é união entre um homem e uma mulher formada pelo vínculo matrimonial, essa união formada por esse vínculo, possibilitando a geração de filhos. Então, esses são os conceitos que dão conta dessa instituição chamada família. Macho e fêmea e a sua prole. Exatamente. Esse foi o projeto de Deus quando fez o homem. O Deus olhou para o homem, viu o homem viu o homem triste. Para cada animal tinha um par ali, né? Mas para o homem não havia quem estivesse ao seu lado. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E ele estava se referindo à criação de uma família. O homem sozinho não é família. Família compreende um conjunto de pessoas, no mínimo 2 pessoas. E aí Deus resolveu formar para Adão a sua esposa. Deus fez a mulher da costela de Adão e Deus celebrou um casamento. Foi Deus que fez isso e juntou aquele casal e abençoou o casal para que eles frutificassem. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 8, frutificassem, multiplicassem, enchesse a terra e dominasse sobre toda a natureza. Então, foi o projeto de Deus. E Deus diz: frutifiquem, multipliquem-se. Ou seja, a frutificação é gênero do qual a multiplicação, a geração de filhos, é uma espécie, porque frutificar vai muito mais além do que simplesmente gerar filhos. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, o pastor Raul acrescentou a questão do casamento. Sabemos que casamento é aliança, casamento é pacto, e também deu ênfase ao mandato cultural, ou à comissão cultural, através também da questão da frutificação, da proliferação, do povoamento, e foi esse o propósito, sempre foi esse o propósito de Deus para o homem. O que poderíamos, nesta
ainda nesse primeiro tópico? Como poderíamos fechar esse primeiro tópico, além desses aspectos definicionais de família? Está faltando algum elemento aí na sua visão? Primeiramente, baseado na nossa declaração de fé, e é importante que o novo convertido sempre tenha a mão, entenda o que a nossa declaração de fé afirma, que é uma afirmação bíblica, que, além do que os irmãos já falaram, do padrão bíblico, do que constitui uma família, essa família ela tem que ser heterossexual, ela deve ser formada de livre consentimento, ou seja, não pode ser algo que seja forçado ou sem ambas as partes estarem de comum acordo. E, nesse aspecto, também rejeitamos qualquer configuração que se diz família, ainda que a sociedade afirme, mas que vai de encontro a esta união de macho e fêmea. Então, qualquer outra configuração não está amparado biblicamente. E um ponto importante já também aqui apresentado é quanto o objetivo de Deus em criar a família. Acho que eu até já falei em outro encontro. Imagina que cada um de nós fomos criados, não foi para sermos felizes na Terra, necessariamente. Claro que Deus, quando cria o homem, ele cria o homem com o propósito de glorificá-lo. E se não houvesse o pecado, nós glorificaríamos, não haveria nada que não fosse felicidade, porque tudo que gera dor em nossas vidas é porque há um desarranjo, e esse desarranjo é fruto do pecado. Mas quando a família, imagina que eu vivo para glorificar a Deus, porque foi para isso que Deus me criou, assim como o irmão Eli, assim como o irmão Raul. Mas aí, quando o irmão Eli decide constituir uma família, assim o irmão Raul e assim eu, na verdade, eu estou assumindo como homem um compromisso de que aquela que se une a mim, nós agora vamos caminhar glorificando a Deus. Então, é uma responsabilidade que assumimos, porque se o irmão Eli, solteiro, glorifica a Deus, e quando constitui uma família, o seu ato de glorificar, ele fica abalado, fica prejudicado, então tem comprometido, né? Comprometido, então a família do Eli não deixa de ser uma família, é uma família, mas não está cumprindo esse propósito primário de Deus de glorificar. Então, o novo convertido, ele precisa entender isso, que a vida dele é para glorificar a Deus, é a vida em família. Aí eu volto àquele ponto que eu falei há pouco. Como é que eu, novo convertido, vou glorificar a Deus em família se eu tenho inimizades dentro do lar? Então, veja que há situações, há questões que eu preciso resolver, tratar para glorificar a Deus no meu lar. E isso vai envolver, em muitos casos, perdão. É um filho que não fala com o pai há algum tempo, mas agora aceitou Jesus. Então, ele precisa ir até o pai, porque também um dos princípios bíblicos para filhos, como diz aqui no texto, é honrar pai. Então, não dá para honrar sem falar, não dá para honrar sem respeitar. Então, são questões que precisamos descortinar para que o nosso aluno possa desenvolver bem esta prática, a experiência familiar. Irmão Deglonilson, só para completar aqui o que o nosso irmão acabou de falar, é interessante que a maioria das vezes, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, é porque a gente está pensando diferente, a gente age diferente. Mas é por isso que nós somos crentes, porque antes nós andávamos de acordo com a nossa mente, com o nosso racional, e andávamos nos distanciando de Deus. À medida que nós nos chegamos a Deus, a gente vai compreendendo a vontade do Senhor, e aí ela vai
confrontar a nossa vontade. Por isso aqui a gente está falando, né, reiteradamente, aqui o Rodolfo Luiz falou, o filho que não fala com o pai, que é intrigado, isso não pode acontecer. A gente já tratou isso em aulas passadas, que nós devemos perdoar a todos, sob pena de nós não sermos perdoados, ou seja, perdermos a salvação. E aí bota por água abaixo todo o trabalho que está sendo feito, né? Todo o interesse de Deus, né, ficaria aí comprometido. Então, nós somos confrontados pela palavra de Deus e é isso mesmo, evangelho é isso. Evangelho não é andar de acordo com o que eu quero. Eu tenho que me adequar ao evangelho, porque o evangelho é sabedoria, é poder, é virtude, é graça, é vida eterna. Se o evangelho, tem muitas pessoas aí, infelizmente, e isso é um aspecto de bombardeio à família também, que estão querendo que o evangelho se adeque a ela. Tem pessoas que estão querendo andar de acordo com os seus desejos e estão buscando referencial em um canto ou no outro para dar amparo ao seu comportamento. E ainda quer dizer que estão certas, que estão de acordo com a palavra de Deus, mas não é assim. A gente se torna cristão, não porque dizemos que somos cristãos, mas sim porque renunciamos a nós mesmos, que é a máxima do cristianismo. Jesus quem falou, aquele que quiser, é para quem quiser, não é obrigado, quiser vir após mim, ou seja, me seguir, ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, ou seja, negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E então, todo momento, nós estamos sendo confrontados por Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E aí, cabe a gente abaixar a cabeça e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me ensinando e eu vou, com alegria, cumprir o que o Senhor está determinando para o bem, para o meu bem e para o bem da minha família. Obrigado, pastor Raul. É importante, professor discipulando, o professor discipulando, defender, né, o sola escritura, ou seja, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e temos essa enorme responsabilidade diante dos recém-conversos, né, de que eles precisam identificar o evangelho em nós e que não adotemos esse modismo de espiritualidade, da espiritualidade contemporânea, que é essa inversão de conceitos, que querem fazer com que Jesus se adeque a elas, ao invés de elas se adequarem à verdade do Evangelho ou a Cristo. Meus queridos, segundo tópico, vamos aqui, correndo um pouco, né, com a nossa reflexão, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre os cônjuges, inicialmente tratando aqui do papel da esposa, capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, versículos de 21 a 24, nós temos o dever da submissão e da submissão mútua, né? Observe que antes de Paulo tratar da submissão da esposa em relação ao marido, ele menciona antes que deveríamos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, né? Então, existe uma submissão mútua, uma sujeição mútua. Depois, Paulo passa a tratar da submissão da esposa em relação ao marido. E que a esposa também deve submissão a Cristo, e não a qualquer gesto ou atitude arbitrária por parte do marido, né? Não é qualquer coisa que a esposa deveria, digamos, prestar obediência ou submissão ao marido, mas essa submissão deve ser no Senhor, como as Escrituras explicam, né? E é importante aqui nós acrescentarmos que é no cristianismo que nós temos um resgate da feminilidade. Isso não acontece no paganismo, nem acontece em outras religiões. Por exemplo, a mulher, o papel da mulher, é muito bem descrito e é louvado nas Escrituras. Por exemplo, a igreja é uma figura feminina, a noiva, né? É uma noiva que é redimida, né? Então, nós temos esse papel da mulher, esse resgate da mulher no cristianismo. E falando agora, avançando aqui para os versículos de 25 a 33, sobre o papel do homem, alguém poderia até questionar, rapaz, mas a responsabilidade que recai sobre os homens da mulher é maior do que a do marido? Não, observe que os versículos, há uma quantidade maior de prescrições e orientações para o papel do marido do que para a mulher nesta carta. Então, nós temos os deveres do marido. O marido também constitui esses deveres a maior parte da lista. Ele é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e o marido deve se sujeitar de que forma a sua esposa?
dando a sua vida por ela. Professor Douglas Nilson? Dentro desse texto, o interessante é que os papéis eles estão bem definidos. A questão é que, muitas vezes, como o pastor Raul falou há pouco, nós queremos trazer os nossos próprios conceitos ou adequar as nossas realidades. Mas veja, esses papéis que estão definidos na Bíblia não são papéis que diminuem um ou evidencia outro. A questão é que a nossa sociedade ela não acompanha o que a Bíblia diz. Então, quando alguém, e isso até no contexto de igreja, alguém vê um texto desse, a imagem superficial é que o homem manda, o homem ordena, o homem é quem grita, autoritário, e a mulher fica ali aos seus pés. Ela tem que sempre balançar a cabeça, ela tem que sempre estar rendida sem falar muita coisa. Mas veja, e isso, o novo convertido, ele pode vir para a classe com um pouco de tudo isso, achando que é realmente isso. Por quê? O preconceito, por quê? Muitas vezes ele pode viver isso na sua casa, pais não crentes, e ele crescer vendo essa realidade. Mas aí, mais uma vez, o professor tem a responsabilidade de fazê-lo entender que tudo isso gera através uma liderança masculina desastrada. Sim. E como é que esse texto vai ser possível colocar em prática? Através da vivência do amor de Cristo, do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós entendermos isso, quando o novo convertido entende isso, então o seu olhar, a sua lente, ela vai cair as escamas preconceituosas, e ele vai compreender que somente em amor é possível o homem se sujeitar, o homem se doar por amor, entregar-se por amor, e igualmente a mulher vai entender que só em amor, e entender no amor, não é o amor sentimento, o amor nas relações terrenas, é o amor tal como Cristo, porque Cristo deixou esse amor. Quando ele está encerrando o seu ministério, ele falando aos discípulos, lá em João 15, ele diz, olha, a partir de agora, parafraseando, o parâmetro de amor é o amor que eu tenho para com vocês. Então, agora vocês vão amar uns aos outros como eu vos amo. Eu sou o parâmetro do amor. Então, quando o novo convertido compreender esse parâmetro do amor na relação familiar, para com sua esposa, para com seu marido, então, essas ações elas não vão trazer dor ou não vão trazer revolta ou até interpretações equivocadas quanto à pessoa divina. E, para fechar, o que eu acho bem interessante, quando eu ouço falar que a questão de Deus, que Deus não tem um olhar sobre mulher, Deus a Bíblia tem um olhar machista, eu sempre lembro das filhas de Zelofeade, né? Uma passagem que duas mulheres não, as filhas dele, agora me falha a memória a quantidade, não sei se eram 4, mas elas vão até Moisés, porque tem terra, tem espaço para todos, mas ela não tem descendente homem vivo. 4, pronto. Não tem descendente vivo do sexo masculino. E aí elas vão até Moisés e diz: e agora? Nossos pais morreram natural, não morreram por rebeldia. Mas agora nós não vamos ter direito? E Moisés vai até o Senhor e o Senhor diz: elas estão certas, e a partir daquela atitude, Deus mostrando o amor, a graça sobre a vida daquelas órfãs, o Senhor institui lei para abençoar não só ela, mas todas aquelas que vivenciarem situações similares.
Eu estava aqui tentando consultar aqui na Bíblia, é o capítulo 27 de Números, para ver quantas mulheres eram, também me fugiu aqui a memória, mas muito bem colocado, esse olhar especial que Deus tem para com as mulheres. Esse negócio de dizer que a Bíblia é Cinco. machista, 5, né? Cinco. 5 mulheres. Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noa. Números Esse, 36, 11. esse argumento, essa afirmação de dizer que Deus é machista, não tem fundamento, é quem desconhece a palavra de Deus. E voltando aqui à questão do relacionamento esposa, esposo, marido, mulher, a Bíblia ela é fantástica. A Bíblia, eu tenho o costume de dizer que a Bíblia é o manual da família, é o manual de práticas para a família, é o estatuto da família, de acordo com a vontade de Deus. E ela tem recomendações, orientações para todos os membros da família. E a relação homem-mulher é uma relação dinâmica, é uma via de mão dupla. E se nós formos observar aqui o texto, porque o texto ele causa espanto, uma leitura apressada, uma leitura até mal interpretada, e às vezes até com um pouco de dolo mesmo, querendo achicalhar a Bíblia, com esses movimentos que existem por aí, detratando esse relacionamento de marido e mulher, pode de repente alguém dizer assim, tá mandando aqui a mulher se sujeitar ao marido. Como é que pode? Isso é ultrapassado, isso é antiquado. Mas não é. Não é. Se nós formos observar, existe aqui, como já falou aqui o professor Douglas News, mandamentos para o homem e para a mulher. Aí começa com a mulher, né? Vós, mulheres, sede submisso a vossos maridos. Né? Aí isso choca, a princípio. Mas logo em seguida diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Ou seja, o peso da responsabilidade é maior sobre o marido, porque ele tem o dever, a obrigação, porque aqui é um imperativo, é uma ordem, ame a sua mulher. E amar é cuidar, é respeitar, é tratar bem, acima de tudo, ter responsabilidade com a mulher. Então, e ele diz, ame ao ponto de entregar a sua vida por ela. Veja, é uma responsabilidade muito maior, por quê? E para a mulher ele diz, mulher, seja submissa ao marido como ao Senhor, como a igreja é submissa ao Senhor. Eu pergunto, eu gosto de fazer essa pergunta para quem estiver me escutando. Você que é crente em Jesus, você que é submissa a Jesus, você faz isso com tristeza, com pesar, por agonia, porque está sendo oprimido? Não, de forma alguma. A todos que eu perguntei até hoje disseram, não, eu me submeto a Jesus, eu sou submisso a Jesus por alegria, por prazer. É assim também que tem que ser a submissão da mulher. Tá bem claro aqui, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Né? É uma relação de prazer. Agora, por que existe essa orientação? Ora, se tem a orientação que a mulher tem que sujeitar ao seu marido e o marido deve amar a mulher, já tem confusão, mesmo com a orientação. Imagine se não tivesse a orientação bíblica, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Haveria muito mais confusão. E a questão de submissão é uma questão, eu costumo dizer, de ordem. É uma questão de ordem, é uma questão de organização. Porque em todo lugar que você vá, existe uma pessoa para dar a última palavra. Porque senão vira bagunça. Um corpo não pode ter duas cabeças, porque senão fica uma coisa estranha, fica anormal. Imagine, você chega numa escola, tem lá um diretor, uma diretora, um homem, uma mulher, e tem lá a professora. Imagine que seja uma diretora e uma escola cheia de professores, do sexo masculino. Aquela diretora é que dá a última palavra. Por ela dar a última palavra, porque ela é diretora, ela é maior do que o professor? De forma alguma. Uma loja tem um gerente, ou uma gerente, uma mulher, um homem. Quem é o gerente comanda aqueles que são gerenciados. Isso é uma questão de ser superior? Não, é uma questão de ordem, de organização. Deus também sabendo disso, dessa necessidade humana, ele disse, olha, o homem vai decidir. A última palavra é do homem. Agora, isso não quer dizer que o homem
vai destratar a mulher, porque o mandamento para ele é mais pesado. Ele tem que respeitar, porque ele tem que amar. Amar é uma coisa sublime. Então, ele vai tratar bem. Não pode humilhar, não pode querer fazê-la inferior. Não, a mulher não foi feita para ser inferior. A mulher foi feita para ajudar o homem. Deus disse assim, vou fazer uma adjuntora, ou seja, uma ajudadora, aquela que vai somar, aquela que vai contribuir, aquela que vai ajudar o esposo, o homem. Isso para estar ao lado do homem, né? Então, veja que a Bíblia ela é perfeita. O problema é que a gente, como disse aqui o professor Douglas News, nós viemos lá das nossas práticas antigas e queremos praticá-la aqui na igreja, no reino de Deus, como se isso fosse certo. Não é certo e, infelizmente, também nós vivemos numa sociedade que a todo instante bombardeia-nos a respeito disso, e aí a gente começa a querer ceder, mas não tem que ceder. A palavra está posta, a palavra de Deus é eterna e ela é melhor para nós. Então, esse relacionamento dinâmico é um relacionamento harmonioso. E outra mais, a Bíblia diz lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a casa. Ou seja, ela vai com o seu jeito, vai conversar com o homem, vai convencê-lo. E no final, o homem dá a última palavra, mas ele vai dizer bem assim, eu estou decidindo dessa forma, porque aqui quem decide sou eu, e minha mulher me convenceu a decidir dessa forma. É assim que funciona, é uma parceria. E, Né? irmão, só também um ponto a considerar é que na sociedade em que nós vivemos, e isso pode acontecer nos diversos novos convertidos, são algumas questões que precisamos também pontuar. Por exemplo, uma irmã, uma mulher pode aceitar a Cristo, ser casada, mas o marido não aceitou. E aí, a orientação bíblica para que esta mulher não queira agora salvar o seu marido pela força ou pelo constrangimento ou pelo radicalismo. Então, o testemunho dela pode salvar, porque quem salva é o seu, mas o testemunho dela pode levar esse marido a ver algo diferente, e essa diferença é Cristo. Igualmente, o marido, aquele homem que é casado, mas de repente aceita a Cristo, a mulher não, e a orientação paulina é: não deixe. Se a outra parte está caminhando com você, não deixe. Mas eu preciso dar testemunho de mudança, de transformação. E tudo isso, o que vai nortear essas relações é o amor de Cristo. Quando entendemos o amor de Cristo, quando o novo convertido compreende o amor de Cristo, essas relações, essas ações, eles vão acontecer amorosamente, porque Cristo vai estar no centro das relações familiares. Esse texto que o irmão citou está em 1 Coríntios, capítulo 7. Exatamente essa recomendação bíblica. Isso. Obrigado, professor Douglas, professor Raul. No terceiro tópico, agora, relacionamento entre pais e filhos, temos falado que a imagem de Deus abrange macho e fêmea, ou seja, ontologicamente, do ponto de vista ontológico, ou seja, o homem como entidade e a mulher como entidade, existe uma igualdade, existe uma equiparação ontológica. A humanidade abrange tanto o homem quanto a mulher. Existe uma igualdade. Mas também temos aqui enfatizado a primazia ou a prioridade da liderança masculina, de acordo com o desígnio de Deus para a criação. E agora, nesse terceiro tópico, relacionamento, no caso, entre pais e filhos. Qual é a conduta do crente do ponto de vista desse relacionamento? Capítulo 6, a carta de Paulo aos Efésios, versículos de 1 a 4. O texto paulino já começa tratando que a honra é devida a ambos, né? Honrar pai e mãe, não honrar o pai mais do que a mãe ou honrar apenas o pai porque é o cabeça do lar e tal. Não, honrar pai e mãe. E é interessante também vermos que na construção original, a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina
e a admoestação do Senhor. A palavra pais aí não é progenitores, mas pater, ou seja, é a figura masculina. A autoridade aí recai sobre a figura masculina para disciplinar o filho, né? E o que eu poderia também acrescentar é sobre a questão do honrar. Como é que os pais podem ensinar os filhos a cumprir, para que os filhos, né, cumpram este mandamento? Primeiramente, eles precisam honrar, ensinar o que é honra. Precisa também exemplificar a honra ou a honradez em suas vidas e também precisam honrar a Deus. Porque um pai que não ensina o filho o que é honra e que nem honra a Deus na sua vida, como é que esse filho vai honrá-lo? Honrá-lo, né? Honrar o pai e honrar a mãe. E outra coisa que eu gostaria também de, finalizando aqui, caminhando já para minhas considerações finais, em razão do tempo, é que cabe à família a educação dos filhos. Educar significa o quê? Educar consiste em incutir hábitos, valores e sentimentos. A escola instrui, os pais educam. Então, meus queridos, eu gostaria de, já também retomando o que já foi dito no primeiro tópico sobre a comissão cultural, e que o objetivo de Deus, de acordo com Malaquias 2,15, é a perpetuação de uma semente piedosa na terra, de que indivíduos que foram criados conforme sua imagem e semelhança e que conheçam o Evangelho, que tenham um testemunho eficaz, procriem e perpetuem essa semente de piedosos, de gente que conhece a Cristo aqui na terra. É esse o projeto de Deus para a família, né? É transmitir para a geração seguinte o testemunho de Deus. Obrigado, meus queridos. Eu gostaria agora de ouvir o pastor Raul nesse terceiro tópico. Certo. Irmão Eli, a gente vê aí, mais uma vez, Deus mostrando, ensinando os deveres de cada membro da família. Existe um dever do pai, existe o dever da mãe para com o pai, do pai para com a mãe, e agora vem pais, como você bem colocou, pai e mãe, para com os filhos, e responsabilidade dos filhos para com os pais. E dever é algo que deve ser cumprido. O dever não é uma faculdade, é um dever. E aqui a Bíblia diz aos pais, né, para que os pais não provoquem a ira dos filhos, que crie os filhos na doutrina, ou seja, na santa doutrina, ensine ao filho, é um mandamento lá do Pentateuco, Deus dizendo que... Porque o filho, quando nasce, né, todo ser humano, é uma pessoa que é uma folha de papel em branco, precisa ser educado, precisa ser ensinado. Tudo que sabemos porque aprendemos. E então, o pai tem essa responsabilidade de ensinar o filho. Está escrito aqui que o pai diz aqui, crie os filhos na doutrina, ou seja, ensine os seus filhos a doutrina, o caminho, o que eles devem fazer. E mais, e admoeste-os. Ou seja, a palavra admoestar, ela é interessante, porque ela significa censurar, repreender, advertir ou aconselhar. Esta é a definição do dicionário para a palavra admoestar. O que Deus está nos dizendo? Pai, você deve ensinar o seu filho. E se ele, por alguma razão, sair do caminho, você deve censurá-lo. Você deve adverti-lo. Olha, meu amigo, cuidado. Se você andar por aí, você vai sofrer. E vai me fazer sofrer também, porque eu sou seu pai, eu quero o melhor para você. Veja que a palavra de Deus, ela é perfeita, não deixa brecha para nada. E aí o pai tem essa responsabilidade. Por sua vez, o filho tem o dever de obedecer o pai e honrar o pai. Veja, obedecer no Senhor. A Bíblia, ela não deixa brecha para nada. Veja que a palavra aqui diz, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Significa dizer que o filho deve obediência quando a recomendação do pai for legítima. E o que é uma recomendação legítima? Por exemplo, o pai diz, você não vai sair hoje, vai ficar em casa. É uma recomendação legítima, o filho deve obedecer. Você
tem que ajudar aqui a fazer alguma tarefa de casa. É uma recomendação legítima. Você tem que ir para a escola, tem que estudar. É uma recomendação legítima. Então, recomendações legítimas, ou seja, no Senhor, o filho tem que obedecer. Agora, se houver uma orientação do pai no sentido de que afaste o filho de Deus, aí este conselho, esta orientação, este mandado deve ser analisado, né, para saber se isso deve ser cumprido ou não, tá certo? Então, o filho, ele deve obediência ao pai, principalmente quando o filho é menor de idade, porque até pela lei civil o pai é responsável por ele. E quando, em qualquer idade, ele tem que honrar o pai e a mãe. Então, veja que as responsabilidades são bem claras, bem definidas, e se cada um fizer a sua parte, as coisas vão caminhar bem, e o Senhor será glorificado, e cada membro da família ganhará com isso. Professor Douglas Nilson. Irmãos, eu quero pontuar duas verdades nessa relação de pais e filhos. A primeira é que, mais uma vez, essa relação ela só pode ser harmoniosa se houver a compreensão e a vivência do amor de Cristo nos corações. Senão, o honrar, o obedecer, torna-se muitas vezes algo hipócrita. Eu estou fazendo, mas o meu coração não está fazendo. Então, Jesus, ele já, no Sermão da Montanha, apresenta questões que, se o meu coração, ele idealiza algo, na prática, eu já realizei isso diante de Deus. Então, honrar por honrar, obedecer por obedecer, mentir para agradar, isso não está sendo norteado pelo amor bíblico, pelo amor de Cristo. Então, essa relação, o diferencial nosso como cristão é que as nossas relações sejam norteadas pelo amor de Cristo. E um outro ponto é que o diferencial, igualmente, da educação cristã, ela tem que ser Cristo, tem que ser as Escrituras, porque muitas vezes um pai crente, uma mãe crente, eles podem educar seu filho e idealizar muitos valores, ele ser uma pessoa educada, uma pessoa respeitadora, mas o seu coração não está inundado de Cristo. O seu coração pensa que ele, quando crescer, ele vai ser tal, vai desenvolver tal profissão e vai ser bem-sucedido e vai ser uma pessoa que vai construir uma família, vai ter tantos filhos, mas se o seu coração não estiver inundado de Cristo, essa educação tem fragilidades. E aí eu lembro de um livro, um livreto do puritano Richard Baxter, falando acerca da família, e uma coisa que eu acho interessante ele falando lá, quando ele se refere aos filhos, é que ele diz o seguinte, que os pais não permitam que seus filhos eles se encantem com as belas construções terrenas. Então, quando seu filho, porventura, passar por algum local e ver uma bela casa, um belo edifício e dizer, ai, quem dera morar nesse lugar. As pessoas que moram nesse lugar devem ser muito felizes. Então, o pai, inundando o coração desse filho da verdade bíblica, precisa dizer, meu filho, há uma mansão, há uma morada que em nada se compara a qualquer construção da terra. E essa mansão, essa morada está reservada para mim, para você. Então, a nossa educação, a nossa caminhada na educação de filhos, ela precisa ser norteada pelas palavras. E aí vem uma responsabilidade que não é só para pai, mas é para pai e para mãe, que é o conhecer, a buscar a vida com Cristo, a conhecer a palavra, porque aí eu vou ser um exemplo no meu lar, um reflexo, e isso vai criar imitadores desse reflexo no contexto familiar. Então, eu creio que esses dois pontos sintetizam essa relação pais e filhos. Obrigado, professor Douglas, obrigado, presbítero Raul. Está aí, professor, discipulando, você que é professor, você que é professora,
e venhamos a preservar o modelo bíblico da família e que preservemos também a autoridade de Cristo no lar, no relacionamento dentro da família. A Deus a nossa gratidão por mais uma aula, por mais uma gravação, ao nosso pastor Reinaldo, Odilo, diretor do TENEC, e ao nosso pastor Martim, por esta deferência tão especial e por esta confiança. A você, professor discipulando, nossa palavra aqui despedida, né? Ore por nós, comente, acompanhe as nossas gravações com comentários, curtindo e replicando o nosso vídeo. A paz do Senhor e até um próximo encontro. A paz do Senhor, meus caros. Até a próxima. Até a próxima.